Bom dia, meus irmãos. Vamos lá, vou marcar só um minutinho para o pessoal entrar. E hoje vamos falar sobre comparações e saúde mental. Então eu vou tocar aqui em alguns pontos. Não vai ser óbvio, né, igual foi a live de ontem de 1h20, mas vou falar de alguns pontos aqui bem importantes a respeito aí de comparações e a nossa saúde mental de alguma maneira. Primeiro aspecto que eu quero falar aqui sobre redes sociais. Nós temos uma tendência aí meio que natural de nos compararmos com outras pessoas através de redes sociais, né? Sendo que, na verdade, na rede social, as pessoas não postam o dia ruim, elas não postam o estudo que ela tentou estudar e não conseguiu, elas não postam, às vezes, diversos concursos que elas prestaram e não passaram. Então, nós acabamos tendo uma falsa percepção do que é a vida de outra pessoa através de rede social, e nós ficamos nos comparando. E isso faz muito mal para a nossa cabeça. Então, você entra no Instagram e tem lá alguém que postou: hoje eu estudei 9 horas líquidas por dia. Primeira coisa, será que estudou mesmo? Será que esse estudo foi proveitoso? Será que durante essas horas líquidas, né, entre aspas, de estudo, será que ela estava realmente concentrada? Será que ela estava realmente estudando esse tempo? As pessoas postam lá, né, carrão, viagens, vida perfeita, família. E às vezes por trás daquilo ali não é nada disso, né? As pessoas só posam para foto e postam ali para poder passar uma percepção para você, né? Para que você tenha uma percepção de que aquilo ali é a realidade. Mas na verdade não é. Então você acaba se comparando. As pessoas comparam, né, forma física. Tal pessoa todo dia vai treinar super eufórica, super feliz e, se eu não tô desse jeito, eu não vou nem sair de casa porque eu tô desmotivado. Não, nada daquilo ali é realidade. Uma coisa ou outra vai ser, sim, mas você se comparar, levando em consideração tudo que você vê na rede social, você vai acabar se rebaixando, você vai acabar ficando mal de cabeça porque você nunca vai chegar naquele padrão que é o que as pessoas postam em redes sociais. Fato. E aí vamos lá, você começa a se comparar em relação a corpo, em relação a estilo de vida, em relação à felicidade. Você começa a ver ali, as pessoas que postam que estudam não sei quantas horas, fizeram 100 pontos no simulado, e você começa a se comparar e falar: caraca, eu não estou nesse nível, não vou passar. Ou então, fulano já passou em 4 concursos, não passei nem no primeiro. E essas comparações começam a acontecer, né, meio que naturalmente, se você não parar para prestar atenção em determinados pontos. Primeira coisa, né, como aqui a gente fala muito sobre concurso, vou tocar mais nesse assunto. A bagagem que nós trazemos é diferente. Então, a partir do momento que você começa a se comparar com outra pessoa, você não está levando em consideração a bagagem que essa pessoa já traz. Quando eu estudei para a PRF, eu não estudei tanto assim a parte ali de português, matemática, física. Se você for se comparar comigo em relação a isso, e de repente você tem dificuldade em matemática, tem dificuldade em física, de repente você não foi um bom aluno dessas matérias durante a escola, você pode se frustrar, porque você vai falar: caraca, eu não sei nada de matemática, o Marcos quase não estudou e gabaritou matemática na PRF. Mas por quê? Eu passei 2 anos estudando para o Colégio Naval e não passei. E, estudo para o Colégio Naval era basicamente isso aí, português e matemática. Quando eu estudei para a ESA, para a EAR, estudei muito. Passei 1 ano estudando todos os dias e eu só estudava. Então essas matérias, matemática, física, português, eu tinha uma bagagem de estudo muito grande antes de começar a estudar para PRF. Então não tem como se comparar. Os nossos pontos de partida são diferentes. Cada um estudou numa escola diferente, cada um levou a escola de maneira diferente, cada um fez a faculdade diferente. Então, por exemplo, a pessoa que fez uma faculdade de Direito, que ela de repente não pensava nem em prestar concurso para PRF e tal, mas aí ela fez uma faculdade de Direito e falou: eu quero ser PRF. Em relação às matérias de Direito, pode ser que ela já esteja na frente. Alguém que de repente estava estudando para outro concurso, provavelmente vai estar na sua frente. Você vê muita gente aí que fala assim: estudei só 2 meses para PRF e passei. Mas a pessoa vinha estudando às vezes anos para outros concursos. Para a PRF ela estudou pouco tempo, às vezes estudou só quando o edital abriu, só que ela já vinha estudando há muito tempo. Então, assim, você não pode levar isso em consideração. A gente não pode levar em consideração as rotinas que nós temos, porque são diferentes. Então, não posso me comparar em relação a horas líquidas de estudo com alguém que só estuda para concurso, com alguém que, não trabalha, né, não tem nenhuma outra obrigação, que não tem casa para cuidar, que não tem filho. As pessoas são diferentes, as rotinas delas são diferentes, cada um tem o seu aspecto individual. Alguns têm mais facilidade para aprender um conteúdo, outros outro. Então, se você ficar só levando em consideração isso sempre, ficar se comparando o tempo todo, sua cabeça vai ficar mal. Rede social dá uma falsa percepção. O ponto de partida em relação ao concurso é diferente de todo mundo. Nós temos as nossas particularidades, né? Nós temos os nossos aspectos individuais, facilidade de aprendizado,
Ansiedade, tem gente que tem um pouco mais de ansiedade que outras pessoas, então isso pode dificultar ou até facilitar em alguns aspectos, dependendo da situação. O ambiente onde você estuda faz diferença, sua família, às vezes, com quem você está se relacionando, com quem você está conversando, com quem você está se motivando. Então, tudo vai fazer com que sejamos sempre diferentes e tenhamos situações diferentes para poder estudar. Então, é injusto, né, consigo mesmo você ficar pensando que você tem que o tempo todo se comparar com outra pessoa. Pô, mas eu estudo há 2 anos e fulano estudou 5 meses e passou. Vai acontecer. E ontem eu dei também um exemplo que é o seguinte. Vamos dizer que eu só estudei 50% de uma matéria, de uma prova. E aí eu fui lá na prova e quase toda a prova era só esses 50% que eu estudei. Então eu posso de repente fazer ali 80% da prova, 90% da prova, tendo estudado só 50% da matéria. Eu dei sorte de cair o que eu sabia. Agora, se eu souber 90% da matéria e só cair os 10% que eu não sei, eu posso tirar 0. Então, às vezes quem sabe 50% pode ficar com a nota maior do que quem sabe 90%. É normal que isso aconteça? Não, mas pode acontecer. Eu sempre dou o exemplo da prova da Polícia Federal. Eu estudava só para PRF. Quando abriu o edital da Polícia Federal, eu comecei a estudar para a Polícia Federal. E na Polícia Federal tem algumas matérias diferentes, né? Como contabilidade, estatística. E a matéria de estatística que caía lá, eu vi quase toda a matéria, vi ali uns 80%, 90% da matéria de estatística. Porém, das 10 questões da prova, 8 questões eram do conteúdo que eu não estudei. Ou seja, eu sabia 80% da matéria, só que 80% da prova eram os 20% que eu não estudei. Então, fui bem mal na parte de estatística por conta disso. Então, assim, é justo? Não é, mas faz parte, pô. Agora, imagina se eu for ficar me comparando com um cara que só estudou os 20% que caiu na prova. 8 questões eram só desses 20%. E aí? Eu vou ficar mal de cabeça, eu vou achar que eu sou burro, que o cara é mais inteligente que eu nunca vou conseguir passar. Pô, mas eu tô estudando, alguns meses a mais que ele. Mas faz parte, pô. Não tem como você levar isso em consideração. Somos seres individuais, não começamos do mesmo ponto de partida, não evoluímos da mesma maneira, não temos a mesma rotina, não temos a mesma quantidade de horas líquidas para estudar por dia. Somos pessoas diferentes. Vocês têm que levar isso em consideração. Se você ficar só se comparando, você vai ficar mal de cabeça. Você pode fazer, que é o que eu faço muito, que eu recomendo que faça, é pegar pessoas como referência para serem ali suas inspirações e você tentar seguir o que aquelas pessoas fazem. Eu tinha um amigo também no Corpo de Bombeiro que estudava muito e que toda vez que eu conversava com ele que eu achava que ele estava estudando mais que eu pensava, tá, se ele trabalha junto comigo, se ele tem a mesma rotina que eu tenho, se ele, tem a mesma escala de serviço que eu tenho, por que ele está estudando mais que eu? Eu consigo estudar tanto quanto? Aí eu percebi que podia estudar tanto quanto. E o que eu fiz? Comecei a estudar mais. Então, eu usei uma comparação como um modo de me inspirar para poder tentar fazer melhor. Deu certo. Mas e se eu não conseguisse fazer melhor? Às vezes eu, tenho mais coisa para fazer fora do trabalho. Vamos dizer que eu tivesse família com filho. Eu poderia ficar me comparando? Não poderia, Não poderia. Seria injusto comigo. Mas assim, serviu de inspiração, eu tentei fazer, deu certo, mas poderia não dar. E é isso, faz parte. Se você pega alguém ali que estuda muito como referência, como inspiração, isso é muito bom. Mas você não pode achar que a sua vida vai ser igual a dela. Você não tem como achar que você vai estudar a mesma quantidade de horas líquidas. Você não tem como achar que você vai passar junto com ela para o concurso. Porque pode ser, inclusive, que você passe e ela não. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de comparação que você faz para não prejudicar a sua saúde mental e a qualidade dos seus estudos. Porque quando você começa a se comparar muito, você começa a se rebaixar muito, a sua autoestima, a sua moral fica tão baixa que seu estudo começa a piorar. Começa a não render mais. Começa a não render tanto quanto poderia. E aí o que acontece? Aí sim você vai começar a estudar menos, vai começar a ficar mal, vai começar a ficar mal de cabeça, aí às vezes não vai dormir direito, não vai conseguir assimilar a matéria, vai começar a achar que você é burro, vai fazer a prova sem confiança nenhuma e isso vai prejudicar. Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, comparação entre provas. Se eu fiz uma prova agora e fiz 80% da prova, na próxima eu vou fazer mais. Não, isso não quer dizer nada. Então você tem que tomar cuidado com isso. Não quer dizer também que se você fez uma prova bem ruim hoje e que você vai fazer uma prova amanhã e você vai se sair mal também. Tem gente que nem se inscreve em concurso porque acha que não vai passar. Eu fiz uma prova que era mais fácil e não passei, por que eu vou passar nessa? Não vou nem tentar. Provas são diferentes, nossa mentalidade no dia da prova é diferente. Pode ser que em uma prova caia só o que você não sabe, como eu já falei, e em outra prova caia só o que você sabe. Eu creio muito que o fator
sorte ali, né, que você ter a sorte de cair na prova o que você sabe, tem a ver, óbvio, né? Quanto mais você sabe, é mais fácil de você ter sorte. Como eu acredito também que isso tem a ver com a hora que Deus fala pra você que é a hora de você passar. Às vezes ele vai olhar pra você e falar, beleza, filho, você tá bem preparado pra essa prova, só que não é nesse lugar que você vai ser feliz. Vai esperar um pouquinho mais, vai sofrer um pouquinho mais, vai continuar estudando e você vai passar na próxima que você vai fazer. Ou vai passar na 10ª que você vai fazer. E é isso. Faz a sua parte até chegar a sua hora. O estudo para concurso, ele não é um tiro de 100 metros, né? Você tem que estudar muito, estudar 10 horas líquidas durante 3 meses com o edital aberto, passar no primeiro concurso que você vai fazer. Não, é uma ultramaratona. Você vai estudando, vai fazendo, vai estudando, vai fazendo, vai pegando experiência, vai reprovando, até o dia que você vai passar. Isso tem a ver até em relação a TAF, em relação a capacidade física. Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade. Você não pode ficar se comparando em relação aos outros. Pô, fulano nunca aposta nada treinando e, pô, chega no TAF e manda bem. E eu tenho uma dificuldade absurda, treino 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. É isso, pô. Fazer o quê? As pessoas são diferentes, as pessoas têm particularidades ali, né? Que só diz respeito a elas e faz parte. Compensa no esforço. Eu não tinha muito método para estudar na época que eu estudava, mas eu compensava no esforço. Então eu estudava o máximo que eu conseguia o tempo todo, eu corria com fone de ouvido e compensava. Então se você sabe que você tem dificuldade para correr, treina mais, corre mais vezes, corre distâncias maiores, vai se adaptando, não tem o que fazer. E você ficar só se comparando e só lamentando, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo ruim, pô. Não tem o que fazer. Eu sou ruim de natação. Já treinei muito natação? Já treinei muito. E continuo ruim. Só que, se eu tenho que fazer uma prova que exige natação, se eu quero fazer um curso que precisa nadar, eu vou ter que compensar no esforço, vou ter que fazer mais que todo mundo. Leva isso em consideração. Temos as nossas particularidades, nossa genética, nossa facilidade, nosso ponto de partida é diferente. E vai ser isso, não adianta você ficar se comparando com outras pessoas. Para finalizar, para não ficar muito grande aqui também, vou terminar dizendo o quê? Que a única comparação que a gente tem que fazer entre o nosso eu do presente e o nosso eu do passado. Pô, quem era o Marcos há 2 dias atrás, né? Quem era o Marcos há 2 dias? Quem era o Marcos há 2 semanas? Quem era o Marcos há 2 meses? Quem era o Marcos há 2 anos? Será que eu estou estudando melhor? Será que eu estou me organizando melhor? Será que eu estou planejando meus estudos melhor? Será que eu estou, ao longo do tempo, fazendo mais provas e estou ficando mais confiante, estou indo fazer a prova mais tranquilo, sem tanta ansiedade? Será que eu estou conseguindo aproveitar mais as minhas horas de estudo? Será que eu estou procrastinando menos? É uma competição que essa sim tem que ser levada em consideração. Não é uma competição sobre conquistas, é uma competição sobre esforço. É uma competição sobre você melhorar cada vez mais. Não quer dizer que se você passou em um concurso hoje, que você vai passar em todos os próximos e se você não passar, você está regredindo. Não. Já falei sobre isso, provas são diferentes, mas e o seu esforço, como é que está sendo? E a sua reorganização pós-prova, como é que está sendo? Você está se reorganizando para você voltar estudando cada vez melhor? É isso que você tem que levar em consideração, beleza? Então, a comparação saudável que você vai fazer é você do presente e você do passado. E isso vai fazer diferença. Isso é o que tem que ser levado em consideração. Isso é o que vai fazer com que você pare e fale, tá, estou evoluindo, vou continuar até passar. Tirando os concursos militares, né, que geralmente tem limite de idade ali para fazer, os outros concursos não tem. Então você vai fazer até passar. Não pense que um tal concurso é o concurso da sua vida, porque não é. Se você não passar, a sua vida não tem mais jeito? Não, pô. Ah, quero fazer Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não passei. Tá, vou fazer Polícia Civil de São Paulo, vou fazer Polícia Civil de outro estado. Vou fazer Polícia Penal no Rio de Janeiro, vou fazer PRF, vou fazer PF. Eu vou fazendo, e o que eu for passando, eu vejo se faz sentido para mim. Se não, eu espero o próximo concurso, né, a próxima prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, se é o meu objetivo. E vou estudando e vou fazendo até passar. O tempo vai passar de qualquer jeito, então é melhor que o tempo passe e eu seja aprovado, do que o tempo passe e eu fique o tempo todo só reclamando porque não consegui na primeira tentativa. Então, o papo de hoje era esse, tá? Nós falamos muito mais, né, sobre isso, fizemos um bate-papo bem legal ontem na comunidade. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, o link tá na bio aí, né, aqui do Instagram, Livros com Pólvora, tá? livroscompólvora.com.br, entra lá, assina a comunidade, junte-se a nós e você vai começar a participar também de todas as lives conosco toda semana.
Além do conteúdo que tem lá na plataforma, né? Tem muito conteúdo sobre muita coisa. A plataforma tá ficando bem legal. Em breve vou até postar aqui um pouquinho também sobre... Fazer um print aqui, né? Da tela da plataforma pra você ver como é que tá. Tá bem legal, beleza? Qualquer dúvida que tiver, faz contato comigo. Pode me chamar aí no direct e a gente vai conversando, tranquilo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos vencer.